A seleção brasileira de 1982 é lembrada até hoje como um dos maiores símbolos do futebol arte. Um time que encantou o mundo com magia, classe e talento puro. Mas também ficou marcada por uma das derrotas mais dolorosas da nossa história: a eliminação para a Itália nas quartas de final. Um trauma que atravessa gerações. Neste vídeo do Algoritmo da Bola, vamos te levar numa viagem emocionante, relembrando os jogos, as estrelas, os bastidores e, principalmente, o que aconteceu com cada um dos heróis daquela campanha. Onde estão hoje os craques que jogaram o futebol mais bonito já visto em uma Copa do Mundo? O que aconteceu depois da tragédia do Sarriá? Quais foram os caminhos de Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Tele Santana e tantos outros? Fique até o final, porque você vai descobrir histórias surpreendentes, emocionantes e, acima de tudo, humanas. Já aproveita para se inscrever no canal Algoritmo da Bola. Aqui você descobre o que a história do futebol não te contou nos livros. Antes de contar para você o que aconteceu com os craques de 82, preciso relembrar um pouco daquela seleção. Mas se você quiser saber tudo sobre a Copa de 82, jogos, bastidores, polêmicas, repercussões, assista ao documentário que postamos aqui no canal. Comandada por Tele Santana, a seleção brasileira de 82 encantava o mundo com sua ousadia, técnica e uma alegria quase infantil em campo. Craques como Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Cerezo e Éder não apenas jogavam futebol, eles contavam histórias com a bola nos pés. A imprensa mundial se rendia à beleza daquele time. Pelé chegou a dizer que era a melhor seleção brasileira desde 1970. A torcida acreditava que, com aquele elenco, a taça era apenas uma formalidade. E durante a fase de grupos, tudo parecia confirmar esse sentimento. Vitórias convincentes contra a União Soviética, Escócia e Nova Zelândia, com golaços, dribles desconcertantes e um domínio técnico avassalador. Parecia o roteiro de um título inevitável. Mas nas quartas de final, veio a tragédia. Paulo Rossi, que até então era visto como um nome apagado no torneio, renasceu como carrasco implacável. Marcou 3 vezes e silenciou um país inteiro. A derrota por 3-2 para a Itália foi mais do que um revés esportivo, foi um trauma coletivo. A seleção que encantava foi taxada de romântica demais, criticada pela ausência de um plano B, por vulnerabilidades defensivas e pela falta de um ponta-direita clássico que pudesse recompor a marcação. Tele Santana foi apontado como o grande responsável. Teimoso, apegado ao ideal do futebol bonito, ele teria, segundo muitos, colocado a estética acima do resultado. O jogo contra a Itália no estádio Sarriá virou um divisor de águas na história do futebol brasileiro. A partir dali, o país deixou de acreditar que o talento sozinho bastava. Começou uma transição silenciosa, do futebol arte para o futebol pragmático. E essa ruptura, iniciada em 1982, ainda ecoa nos debates sobre identidade, estilo e alma da seleção brasileira. E se você acha que essa história já é triste o suficiente, espera até descobrir o que aconteceu com cada um desses craques depois daquela Copa. Porque o Sarriá não foi o fim. Foi o início de um novo e inesperado capítulo para todos eles. Mas antes comenta aqui abaixo, onde você estava quando aconteceu aquele épico jogo contra a Itália. Agora vamos entender o que aconteceu com os craques de 82. Valdir Pérez, goleiro titular em 1982, foi criticado por parte da imprensa, especialmente após falhas em jogos decisivos. Ainda assim, mostrou coragem em campo e acumulava grande experiência. Ídolo do São Paulo e com passagem marcante pelo Corinthians, Valdir continuou ligado ao futebol mesmo após a aposentadoria, atuando como treinador em times do interior. Faleceu em 2017, vítima de um infarto, aos 66 anos, durante um almoço com a família. Leandro, considerado um dos melhores laterais direitos da história do futebol brasileiro, Leandro brilhou no Flamengo com técnica refinada, visão de jogo e grande poder de marcação. Em 1982, sua versatilidade foi posta à prova devido à ausência de um ponta-direita fixo.
Após pendurar as chuteiras em 1990, fundou uma pousada de luxo em Cabo Frio e se tornou empresário bem-sucedido. É presença frequente em eventos do Flamengo e vive entre negócios e a paixão pelo futebol. Luizinho, zagueiro elegante e técnico, era símbolo de raça no Atlético Mineiro. Atuou ainda no Cruzeiro, onde também deixou boa impressão. Participou da Copa como titular e foi um dos mais consistentes defensores do time de Telê. Após se aposentar em 1996, voltou para sua cidade natal, Nova Lima, onde hoje trabalha na Secretaria de Esportes, contribuindo com a formação de novos talentos. Oscar. Forte e técnico, Oscar se destacou no São Paulo, especialmente pela parceria com Dário Pereira. Era exímio cabeceador e chegou a quase empatar o jogo contra a Itália com uma testada poderosa. Após a aposentadoria, virou empresário do ramo imobiliário, criador de um resort esportivo em Águas de Lindóia e agente FIFA licenciado, cuidando de carreiras de jovens atletas. Júnior. Lateral esquerdo versátil, elegante e ofensivo, o Capacete teve passagem gloriosa pelo Flamengo e pelo futebol italiano, Torino e Pescara. Após encerrar a carreira em 1993, virou comentarista esportivo, inicialmente na TV Record e depois se tornando figura cativa da Globo e Sport TV. É referência quando o assunto é futebol arte e continua envolvido com o Flamengo até hoje. Cerezo. Volante moderno, Toninho. Cerezo era sinônimo de classe e dinâmica. O passe que resultou em gol da Itália o marcou injustamente, já que fazia uma Copa impecável até então. Brilhou na Roma e Sampdoria e voltou ao Brasil para ser campeão pelo São Paulo de Telê Santana, com quem venceu a Libertadores e o Mundial. Após se aposentar, virou técnico e hoje vive em Belo Horizonte com a família. Falcão, o rei de Roma, jogava como se estivesse flutuando em campo. Na Copa de 82, foi um dos destaques com sua inteligência tática, chutes potentes e controle do meio de campo. Ídolo eterno na Roma, voltou ao Brasil para jogar no São Paulo. Foi treinador da seleção e comentarista. Atualmente, recentemente foi desligado do cargo de coordenador técnico do Santos. Sócrates, ícone do futebol e da política. Capitão da seleção de 82, era conhecido por sua inteligência, postura política e passes geniais. Referência da democracia corintiana, deixou marca também na Fiorentina e no Flamengo. Morreu em 2011, aos 57 anos, em decorrência de complicações causadas por cirrose hepática. É lembrado como símbolo de resistência e consciência social no futebol. Zico, um dos maiores da história. Camisa 10 clássico, o Galinho de Quintino foi maestro do time de 82. Apesar da marcação implacável na partida contra a Itália, foi brilhante na Copa. Ídolo eterno do Flamengo, teve passagem pela Udinese e virou uma lenda viva no Japão ao encerrar a carreira no Kashima Antlers. Hoje, comanda o canal Zico 10 no YouTube e continua sendo um dos maiores embaixadores do futebol brasileiro. Serginho Chulapa, chamado às pressas para substituir Careca. Lesionado, Serginho fez o que pôde. Centroavante clássico, brigador e oportunista, teve longa história no Santos, onde é ídolo e hoje atua como embaixador. Também passou por clubes como São Paulo, Portuguesa e Atlético Sorocaba. Mora em São Paulo e participa ativamente do cotidiano santista. Éder Aleixo, dono de uma das pernas esquerdas mais potentes do futebol mundial, Éder foi destaque pela personalidade forte e por gols memoráveis. Ídolo do Atlético Mineiro, também atuou por Palmeiras, Santos, Cruzeiro e teve breve passagem internacional. Hoje, é empresário do ramo de combustíveis, dono de escolinhas e comentarista esportivo em Minas Gerais. Telê Santana, arquiteto do time mais encantador que o Brasil já viu. Após 82, seguiu com a seleção em 86 e, posteriormente, construiu um dos maiores times da história no São Paulo, bicampeão da Libertadores e do Mundial. Faleceu em 2006, após anos debilitado por problemas de saúde. Seu nome é reverenciado até hoje como sinônimo de futebol bonito, leal e apaixonante.
Se você ama esse tipo de conteúdo histórico, aproveita agora e se inscreve no canal. Aqui, a gente não esquece de quem fez história com a bola nos pés. A seleção de 82 nunca levantou a taça, mas conquistou algo ainda maior: o coração de milhões dentro e fora do Brasil. Em uma era cada vez mais dominada por esquemas táticos frios e decisões automatizadas, aquele time foi um grito de liberdade criativa em campo. Foi o futebol como forma de arte, algo que não se ensina, apenas se sente. Seus dribles, suas tabelas, a ousadia de atacar com 5, 6 jogadores, tudo isso virou símbolo de um tempo em que jogar bonito era mais do que uma opção. Era um compromisso com a alma do esporte. E mesmo sem o título, eles se tornaram eternos. A lembrança de 82 não é de fracasso, é de encantamento, de magia. Por isso, antes de sair desse vídeo, responda: você trocaria a arte de 82 por uma taça? Ou preferiria manter viva a memória do time mais apaixonante que o mundo já viu? Agora conta pra gente nos comentários. Qual jogador daquela seleção você mais admirava? E por quê? Se ainda não se inscreveu, essa é a hora. Toda semana, novas histórias incríveis aqui no Algoritmo da Bola. Não perde!